Os nossos solos, da nossa região principalmente, foram totalmente erodidos. E a capacidade de infiltração e armazenamento da água desses solos acabou. Essa situação ficou muito evidente para nós aqui nesses últimos 3 anos que nós passamos por uma seca muito violenta, né? Acabou o reservatório de água no solo, tanto é que nascentes secaram, acabou córregos, rios inclusive. Ultimamente o que nós observamos? Qualquer chuvinha, a água escorre e não ocorre a infiltração, como nós precisamos. E aí, para a água infiltrar, tem que ter alguma barreira para essa água. A água tem que parar para que ela consiga infiltrar no solo, senão ela vai escorrer e vai embora. A importância de você colocar cobertura morta, de você colocar ou até mesmo a cobertura viva, exatamente na hora que ocorrer a chuva, ocorrer uma concentração de água sobre esse solo, ela não vai escorrer e ela vai infiltrar e vai armazenar o lençol freático. A cobertura morta, o próprio nome diz, é qualquer resto vegetal que você tenha, de qualquer espécie, que você pode distribuir no meio da lavoura, né? Mas aqui na propriedade que nós estamos, por exemplo, e na maioria das nossas propriedades, eles usam os próprios recursos da propriedade, né? E esse é o objetivo, exatamente para não ter que pagar alguma coisa, para não aumentar custo. No caso aqui, se usa muito o resto da palha do café, no beneficiamento do café gera um resíduo e que esse resíduo não pode ficar nas unidades de secagem, ele tem que ser dado uma destinação para ele por causa da questão ambiental. Então o produtor traz essa palha do café, do resíduo do beneficiante do café e distribui no meio da lavoura do café. É o que mais se utiliza aqui. E o outro resíduo que é gerado em uma quantidade bastante elevada nas propriedades são os resíduos da poda e da desbrota do café. Quando o produtor desbrota o café ou poda o café, isso gera muito resíduos e que ele distribui no meio da lavoura. Naturalmente, ele fazendo a poda, ele já está distribuindo esses resíduos. Quais os benefícios disso aí? Primeiro benefício é a proteção do solo, né? Você tem uma proteção muito grande do solo. A temperatura do solo na área desprotegida está muito alta, enquanto naquela que está cobertura morta, o solo está com a temperatura bem baixa. Você não deixa os raios solares bater direto sobre o solo. Então primeira coisa, você tem uma economia de água, você diminui a evaporação, você perde menos água no solo. Segundo, você tem uma reciclagem de nutrientes. Esses nutrientes, a planta absorve do solo nutriente, faz a produção e você devolve através da casca do café ou do resto do tecido vegetal que ele podou, isso volta para o solo, vai decompor e vai fornecer nutrição para as plantas. A palha do café é muito rica em potássio, tá? Ela tem fósforo, ela tem magnésio, ela tem cálcio, tá? Você vai ter uma proteção do sistema radicular, tá? Consequentemente, um fornecimento, uma nutrição melhor para o seu cafeeiro. E em função disso, você observa nitidamente a lavoura que tem esse trabalho de proteção, ela é muito mais produtiva do que a lavoura que não tem essa proteção. Mas ali o produtor também tem que ter o capricho também de fazer uma nutrição, de completar a nutrição. Através de uma análise de folha e análise de solo, você vai ver o que está faltando na planta e você vai completar isso. Para quem vai começar pode achar que é trabalhoso, mas para mim, que já estou fazendo, dá menos trabalho. Porque o solo incorporado, ele gera menos trabalho. Uma lavoura bem nutrida, por solo e, claro, a complementação depois, ela brota menos, ela adoece menos. Então, consequentemente, você vai usar menos agrotóxico, você vai precisar desbrotar menos, que a lavoura está protegida. Um solo incorporado, você vai usar menos adubação, porque ele já entra com, assim que ele começa a liberar, ele entra como adubação. Então, eu vejo na área bem feita, bem cuidado, eu vejo menos trabalho do que se eu levasse um solo desprotegido, sem matéria orgânica, mesmo porque o solo protegido já quase não vai sair, o próprio mato em si. Então o controle é muito mais fácil de se fazer durante o ano. Nós passamos a trabalhar com solo muito mais enriquecido. A incorporação ficou visível, a água tem uma infiltração muito melhor, então nós vimos o efeito benéfico a olho nu. Porque a gente percebeu que na região houve uma mortalidade muito grande, uma queda na produtividade muito alta e a gente manteve ou até superou
o ano com uma facilidade muito mais fácil que os outros produtores que não utilizam essa técnica. Principalmente o efeito da água jogada. Tivemos que regar sim a água devido à seca que tivemos, mas nossas lavouras superaram e nós tivemos um resultado muito bom. A colheita é feita, o grão é levado até o secador. Nesse processo ele é beneficiado e a gente já colhe a palha após o beneficiamento. E assim que a gente vai buscar uma viagem de café, a gente já leva a palha. Ela é deixada aí até ao fim da colheita e depois esparramada nas trilhas do café. E após a colheita, o término da colheita, a gente realiza a poda do café, já dispensando os galhos que não serão utilizados nas próximas colheitas, no meio do trilho, e os brotos durante o ano. A partir do mês de julho, agosto, já começa a surgir os brotos, a gente já vai desbrotando e já descartando a matéria no meio da própria lavoura. Hoje nós precisamos fazer um trabalho que já era para ser uma preocupação há anos e não se tinha essa preocupação. O produtor simplesmente achava que solo tinha que limpar tudo, plantar, principalmente os produtores que colocaram na cabeça que o café tem que estar no local limpo e ali ele trata a lavoura dele limpa, igual o terreiro da própria casa, né? E não coloca absolutamente nada no solo e coloca uma planta. E isso foi acabando de uma vez com o solo, acabando com a infiltração do solo. Então ele tem que recuperar esse solo. E principalmente o produtor entender que mato no meio do café é diferente de café no meio do mato. Hoje essas informações estão sendo discutido muito com o produtor e a gente está observando que está começando a haver uma mudança. Eu vou falar por mim, pelo que eu busquei. Busquem orientação na Incapé, que está sempre ao nosso lado. Façam, arrisca pelo menos um pedaço, se não conseguir fazer toda a propriedade. Que depois de 2 anos que você tiver dentro, você não larga mais. Que os efeitos são benéficos, você vai trabalhar a metade no final. O resultado vai te motivar num ponto que você não vai querer mais parar. E sem contar que você vai ter um solo rico. Cada análise, eu tenho todas as análises de 6, 7 anos para cá, você vê o seu solo melhorando a cada ano. Você vê ele ficar mais rico, mais incorporado. A cada ano você tem o resultado ali, no seu próprio análise. E sem contar de que você protege o seu solo de uma erosão. Então os efeitos são benéficos. Você pode visitar a propriedade, igual eu fiz no início, para ver o resultado de outras pessoas, você já vai sair motivado a querer fazer. E a orientação está ali na Incapé, basta você ir lá, sentar com um profissional e bater um papo com ele, que você já vai sair de lá com uma outra ideia. Para quem nunca teve uma orientação, no primeiro dia você já sai de lá com outra cabeça, com outra ideia, tendo uma nova visão do que você deve fazer na sua propriedade.